mundo para falar para você sobre Excel. E para quem não me conhece, eu sou o professor Leandro Melo e vou ensinar a todos vocês o Excel de uma forma bem prática e objetiva. E claro, sem enrolação, né? E nesse vídeo de hoje, vou dar início a uma série de 8 vídeos onde eu vou ensinar os princípios básicos sobre o Excel. Mas antes, eu quero convidar a todos vocês a se inscreverem nesse canal, deixar seu like e seu comentário. Não esqueçam de ativar o sininho de notificação. Então, sem mais delongas, venham todos comigo que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, como foi dito logo no início desse vídeo, hoje estou iniciando uma série de 8 vídeos, dos quais eu estou ensinando para vocês o Excel do zero. Ou seja, você vai aprender em 8 passos. Esses 8 passos nada mais é do que 8 vídeos, uma sequência, tá? Eu vou fazer a parte introdutória ao Excel, mostrar a sua parte interface nesse primeiro momento, tá? E logo em seguida vou mostrar outras e outras funcionalidades que o Excel aí tem, né, e que ele consegue fazer e demonstrar coisas maravilhosas aí para você, tá bom? Aqui está a nossa agenda, tá? Eu vou fazer a parte introdutória ao Excel, vou apresentar alguns conceitos iniciais sobre o Excel, né? Criando planilhas no Excel, utilizando fórmulas básicas, fórmulas condicionais, formatos de tabelas e atividades extras aos quais eu devo passar para você em futuros vídeos, tá bom? Bom, a parte introdutória ao Excel. Vamos lá, a parte de introdução ao Excel. O Excel ele foi lançado pela Microsoft em meados da década de 80, mais precisamente em 1985, inicialmente para o sistema operacional Macintosh. Tá? A versão para o Windows ela chegou por volta da década de 87, ou seja, em 1987. Ele foi desenvolvido com uma evolução de ferramentas que já existiam, de planilhas eletrônicas mais antigas, como, por exemplo, o VisicCalc, né? E o Lotus 123. Eu tive o privilégio de trabalhar um bom tempo com esse Lotus 123. Foi o meu primeiro contato aí que eu tive a respeito de planilhas eletrônicas. Só para vocês terem matar a curiosidade de vocês, esse Lotus 123, ele tinha o fundo preto, né? E as letrinhas era tudo verde. Era bem interessante, né? Bem interessante mesmo, mas não se comparado a hoje, né? Hoje está uma coisa muito mais moderna, né? Justamente com o objetivo de oferecer maior facilidade e uso e mais recursos, né? Com o tempo, como eu disse anteriormente, o Excel continuou evoluindo, né, incorporando automação, como a questão de VBA, né, ferramentas de análise de dados, né, a integração com a nuvem, tornando-se um software, né, que hoje conhecemos que é uma, na minha opinião, das 7 maravilhas aí do mundo, né? A questão do software, o Excel. É fantástico, é uma ferramenta muito poderosa. O Excel, para quem não sabe, né, ele faz parte do Microsoft Office, ou seja, do pacote Office, né, que nada mais é do que um conjunto de aplicativos voltados para a produtividade e uso profissional, acadêmico e pessoal. Esse pacote Office, para quem não sabe, né, ele tem lá integrado a questão do Word, além do Excel, PowerPoint, Outlook, né? Enfim, é um pacote bem complexo. Você não consegue ter o Excel fora desse pacote. Para você ter acesso ao Excel, você tem que ter instalado na sua máquina esse pacote Office, né? E como seria um ambiente do Excel? Bom, para quem nunca viu, tá? Não sabe como é que é o ambiente do Excel, tá aí, ó. Essa é a carinha do Excel. Muitos me perguntam, né, professor, qual é esse nomezinho aqui escrito logo no início, né? É pasta 1, né? Pasta 1. Bom, isso aí nada mais é do que a barra de título, tá? Para quem não sabe, o Excel não trabalha com questão de arquivo, e sim com pasta, tá? É uma pasta, né? Essa pasta você, claro, você pode salvar aí com o nome que você desejar, né? E dentro dessa pasta você pode ter várias planilhas aí dentro da sua pasta. Planilha 1, planilha 2, planilha 3 e assim sucessivamente, tá? Abaixo aí da barra de título, né, como você pode ver, temos agora a barra de menus, né? Essa barra de menus aí no Excel, né, como arquivo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão, exibir, desenvolver, ajuda. Claro que você tem a opção de colocar mais menus aí, tá? Isso aí vai ser aulas futuras aos quais eu vou apresentar aí
para vocês. Mas, inicialmente, quando você abre o Excel, ele já tem, já vamos dizer assim, pré-programado essa barra de menu aí para você, tá bom? Logo abaixo a barra de menus, nós temos as ferramentas, onde a gente vai trabalhar aí com as nossas necessidades, ou seja, tem lá colar, recortar, pincel, o tipo da fonte, tamanho da fonte, centralizar, quebra automática, enfim, muitas e muitas coisas aí, tá? Galera, isso não subestime, tá? O Excel, ele é um mundo mesmo, você consegue fazer coisas extraordinárias aí com o Excel. Abaixo aí da barra de ferramentas, né? Nós temos aqui a caixa de nomes, tá? Nessa caixinha de nome, se você prestar atenção, você também consegue, claro que é um pouco mais avançado, você consegue também colocar alguns links, né? De você poder fazer contato, ligação com outras tabelas, mas isso aí é aulas futuras que eu pretendo mostrar para vocês, tá? Mas inicialmente, quando você coloca, seleciona determinada célula, tá? Fica apresentando aí para você o endereço, né? Como a questão como está escrito aí, A1. Isso significa coluna A, linha 1, tá? Bom, do lado da barra, né, que eu acabei de apresentar para vocês, temos a barra de fórmulas. Nessa barra de fórmulas aqui é onde você pode digitar as suas fórmulas aí específicas, dos quais também eu pretendo mostrar para você em vídeos futuros, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Logo abaixo nós temos a famosa planilha, tá? Essa planilha ela é formada por colunas e linhas, ou simplesmente linhas e colunas, tá? Como você queira, tá? Logo abaixo, né, você pode prestar atenção aí, caso você queira abrir o seu Excel, né, vai apresentar de praxe, quando você abre o Excel pela primeira vez, apresenta para você aí planilha 1. Nesse meu caso aqui tem planilha 2, planilha 3. Se você observar bem, do lado tem um sinalzinho de mais. É aí que você, ao clicar, vai apresentar para você várias planilhas aí, vai inserindo várias novas planilhas, tá bom? Nesse caso aí, eu coloquei só nível didático, apresentar 3 planilhas, tá? É a barra de etiquetas, tá bom? Claro que você também pode renomear essas planilhas, eu também pretendo mostrar em aulas futuras para vocês, tá bom? Seguindo aqui, temos a barra de rolagem, né? Essa barrinha de rolagem que fica tanto na vertical como na horizontal, né? Logo abaixo nós temos barra de vistas. Essas barras de vistas, se você clicar, vai mudar o layout, né, da exibição aí da sua planilha. Logo ao lado, né, da barra de vistas, nós temos também a barra de zoom, né? Essa barrinha de zoom. Veja que tem um sinalzinho de menos e de mais. Por padrão, ela se apresenta aí por 100%. Mas se você clicar no menos, ela vai diminuindo em 10 em 10, né? Se você clicar no sinalzinho de mais, vai aumentando também em 10 em 10, né? E aí vai diminuindo tanto como aumentando. Fica ao seu gosto, à sua necessidade, tá bom? Os conceitos iniciais sobre o Excel. Vamos lá. No Excel, colunas e linhas são representadas por identificadores específicos para facilitar a localização de células individuais. O que eu estou falando? Vamos lá. Representação, colunas, no caso representação, são identificadas por letras, como A, B, C, Z, depois terminar o Z, junta a, depois a, B e assim sucessivamente, né? Até o fim, que é X, F, D, né? Número total, há 16.384 colunas em uma planilha, né? Terminando na coluna XFD, né? A sua organização, as colunas ocorrem horizontalmente, da esquerda para a direita, tá? E com relação às linhas, representação, são identificadas por números, como por exemplo, 1, 2, 3, né? Até 1.048.576, né? Número total, a 1.048.000, né, 576 linhas em uma planilha, como eu disse anteriormente. A organização, as linhas correm verticalmente, de cima para baixo, né? Células. Uma célula é a interação entre uma coluna e uma linha, tá? Cada célula é identificada por um endereçamento, né? Um endereço, né? Ou referência, que combina a letra da coluna e o número da linha. Eu até coloquei aqui um exemplo para facilitar para vocês, como A1. Isso significa o quê? Coluna A, linha 1. Depois, B5 significa o quê? Coluna B, linha 5.
tá bom? Vamos lá, funções do Excel. Bom, a função do Excel, como é que eu trabalho a respeito das funções no Excel? Primeiramente, quando você está na determinada célula, você vai iniciar com o sinalzinho de igualdade, sempre você vai colocar o sinalzinho de igualdade. Logo depois, você vai escrever o nome da sua fórmula, tá? O nome da sua fórmula. E logo em seguida, você vai colocar os parâmetros, né? Que você aí desejar. Nesse caso aqui, eu coloquei os parâmetros da A1, né? E B1, tá bom? Você também pode trabalhar dessa forma aqui, tá? Além das fórmulas, né? Das funções no Excel, você também pode trabalhar dessa seguinte maneira aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui o sinalzinho de igual e digitei aqui 3 mais 2 na respectiva célula. Você pode fazer o exemplo aí no seu Excel tranquilo que vai dar tudo certo, tá? Agora, se você colocar o 3 mais 2 e não inserir o sinal de igualdade, vai dar erro, tá? Se você quiser fazer o teste, fique à vontade. A subtração, sinalzinho de igual, depois eu coloquei aqui 6 menos 4. A multiplicação, também coloquei, inseri aqui o sinalzinho de igual, 8 vezes 2. A divisão, sinalzinho de igual, 8 barra 4, né? Lembrando, depois que você colocar os valores, dá o Enter, tá bom? Exponenciação, sinalzinho de igual, né? Aí 2 elevado a 2, Enter, aí vai dar o resultado. A soma, como eu mostrei anteriormente, também aqui utilizando a fórmula, né? A subtração. E aí, quero fazer uma pergunta a você. Será que existe a função subtração ou fórmula subtração no Excel? Bom, deixa aí nos comentários. Isso aí vai ficar como o primeiro dever de casa aí para vocês. Já já vou dar outro deverzinho aí para vocês aí colocarem nos comentários aqui abaixo do vídeo, tá bom? A multiplicação, novamente. Veja que aqui eu estou trabalhando com a questão da referência, né? A subtração é sinalzinho de igual, A1, né? Menos B1, né? Professor, eu não vejo a questão do valor. Claro, o valor está lá na célula, tá bom, pessoal? Quando você coloca aí, insere A1 menos B1, você está inserindo a referência, né? E com certeza na coluna A, linha 1 tem um valor e na coluna B, linha 1 também tem um respectivo valor, tá bom? A multiplicação, a mesma coisa, sinalzinho de igual, aí a coluna A, né? Linha 1 vezes B1. Divisão, a mesma coisa, utilizando a barra aí. Exponenciação igual a A1 elevado a B1, tá bom? Você pode trabalhar dessas duas maneiras, dessas formas aí, tá bom? Função e fórmula, tá? Lembra o que eu falei agora há pouco a respeito do dever de casa? Pronto, esse é o segundo dever de casa aí que eu vou deixar para vocês. E aí, galera, qual é a diferença entre função e fórmula no Excel? Deixa aqui abaixo nos comentários, tá bom? Vamos lá. Essas aqui são as funções básicas, tá, do Excel, como somar, né? Mais uma vez, insiro o sinalzinho de igual, soma, e aí eu coloco justamente o intervalo, no caso de A1, 2 pontos, A10, né? Média, mínimo, máximo. Veja que também tem a função se, logo ali abaixo, né? Tudo isso eu vou mostrar em aulas futuras aí para vocês. Legal? Combinado? Vamos lá. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é esses símbolos aqui, como 2 pontos e o ponto e vírgula, tá? Lembrando que há uma certa diferença. Quando você utiliza o ponto e vírgula, você está trabalhando com intervalo contínuo de células, como por exemplo, você está pegando aqui os valores que está na coluna A, linha 1, até a coluna A, linha 10, tá? Já a questão do ponto e vírgula, você está usando a separação de parâmetros, né, em função. Ou seja, você está pegando valores alternados, né? Por exemplo, eu selecionei aqui o valor que está em A1, né? Depois selecionei o valor que está em C5 e depois selecionei o valor que está em F8, né? E aí ele vai dar o respectivo resultado, tá bom? Bom, eu vou mostrar aqui um exemplozinho desse que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Bom, aqui está o primeiro exemplo, ó. Vou inserir aqui o sinalzinho de igual, escrever soma, tá? Escrevi aqui soma, vou dar 2 cliques. Vem aqui, ó, seleciono. Observe que quando eu seleciono esse intervalo aqui, já apresentou aqui para você, ó, o 2 pontos, tá bom? Fecho aqui o parênteses, vou dar um Enter, ó, ele já vai dar o resultado aqui para mim, tá? Vou mostrar agora o segundo exemplo para vocês. Nesse segundo exemplo, como você pode observar, os meus valores estão aqui, ó, bem separados, salteados, ou seja, coluna A, linha 1, C, né, linha 5 e F, coluna F e linha 8. Eu vou colocar aqui, ó, igual
a soma, vou colocar aqui sinalzinho de soma, escolhi esse, aí agora ponto e vírgula, vou escolher esse aqui, ó, ponto e vírgula, vou escolher esse aqui, ponto e vírgula. Claro que não vou colocar esse ponto e vírgula aqui, porque eu não tenho mais valores para somar, então fica aqui, eu só apago o ponto e vírgula, tiro aqui para fechar o parênteses, agora eu vou dar um Enter, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, tá? E mais uma vez, não se esqueçam de inscrever nesse canal, deixar seu like, seus comentários, e no próximo vídeo terá mais dicas aí de Excel para vocês, tá bom? É isso aí e até a próxima!